Com o fim do campeonato à vista, podemos já começar a fazer os balanços de mais uma época em Portugal e, olhando ao longo da tabela classificativa, podemos mesmo encontrar algumas belas surpresas neste campeonato. Por exemplo, a equipa de Barcelos, onde o Gil Vicente, que comandado por Ricardo Soares, que contra todas as expectativas, encontra-se atualmente no 5º lugar, onde ainda pode subir ao 4º desta tabela. A Europa está no horizonte. Ricardo Soares está prestes a realizar um feito histórico no clube de Barcelos, onde ao longo da época também nos presenteia com um vasto número de grandes exibições. Já vimos a comitiva gilista a roubar pontos aos 3 grandes, chegando inclusive a vencer o Benfica na Luz. Temos ainda de realçar outro feito de outra equipa, o Estoril. A equipa comandada por Bruno Pinheiro ocupa o 7º lugar do principal escalão português, isto tudo no mesmo ano em que foi promovido da 2ª Divisão, encontrando-se o emblema canarinho com 34 pontos, apenas a 2 atrás do 6º classificado. Campeões, juntem-se então a nós e vamos ver quais os treinadores portugueses que têm o potencial e as provas dadas para dar o salto na sua carreira. Para estarem sempre a par do que se passa no mundo do futebol, juntem-se à família do MTL, já falta pouco para chegar aos 30 mil. Deixem o like e ativem as notificações. Comecemos então a nossa lista com o que se calhar seria mais óbvio dos nomes, Ricardo Soares, pelo menos depois desta época, onde o seu Gil Vicente superou todas e quaisquer expectativas, onde as belíssimas exibições se juntaram aos bons resultados. Estando um lugar na Europa quase garantido, tendo ainda a hipótese de conseguir alcançar a Liga Europa, onde nesta posição, a apenas 3 pontos dos gilistas, está uma outra equipa minhota, o Braga. Sendo que com esta pequena diferença pontual, o calendário gilista é um pouco mais acessível do que o dos guerreiros. Alinhando frequentemente os seus jogadores num 4-2-3-1, o emblema de Barcelos soma 38 golos marcados e sofreu apenas 26, sendo assim, tirando os 3 grandes, a melhor defesa do campeonato, a par do Sporting Clube de Braga. Mas não é só aos olhos do público que Ricardo Soares é visto como um ótimo treinador, sendo que este já foi premiado com o título de Treinador do Mês por 2 vezes. Juntando a isto, Carlos Carvalhal, treinador do Braga, veio a público dizer que, na sua opinião, o prémio Treinador do Ano era já entregue ao técnico do Gil. O Ricardo tem feito um trabalho fantástico, entregava-lhe já o prémio de Treinador do Ano pelo trabalho que está a fazer desde o início da temporada. As expectativas eram pequenas, mas ainda agora estava a ver os resultados, a tentar encontrar derrotas e só parei no jogo com o Sporting há 11 jornadas, são as palavras de Carlos Carvalhal. Apesar desta fantástica época trazer o seu nome à baila perante clubes maiores, Ricardo Soares já disse que não abandona o clube de Barcelos na próxima época, ficando assim com os gilistas mais uma temporada, onde este vai poder ganhar também experiência europeia, juntando isto ao seu currículo, fazendo deste um candidato ainda mais apto aos grandes nomes do futebol português e, quiçá, da Europa. Iremos ouvir ainda mais de Ricardo Soares? Nós acreditamos que sim, aqui no MTL. E vocês? Digam nos comentários a vossa opinião. Estamos mais que curiosos para a ouvir. Seguimos na lista e volta a surgir um nome que já viemos a tratar aqui no MTL, Bruno Pinheiro, o treinador de 45 anos que é responsável pela sensacional época do recém-promovido Estoril, encontra-se no 7º lugar da competição, onde está a morder os calcanhares ao Vitória, que segue imediatamente à sua frente com apenas 2 pontos de diferença. Alinhando também estes numa variação do 4-2-3-1, os canarinhos já demonstraram grandes momentos de futebol, onde dispõem de ideias bem definidas e trabalhadas pela parte da equipa de Bruno Pinheiro. Estando este no comando técnico dos canarinhos há 2 temporadas, o jovem treinador fez um campeonato avassalador na 2ª Divisão e quando muitos pensavam que isto era sol de pouca dura e que o emblema da região de Lisboa seria facilmente promovido, estes provaram o contrário. Ora, perante uma ascensão meteórica deste calibre, o treinador já não conseguia passar mais despercebido, isto não só a nível nacional, mas também lá fora, onde um clube tão reputado como o Besiktas da Turquia inseriu este na lista final de técnicos para comandar o clube da capital turca.
mas sendo este abordado pelos dirigentes turcos para assumir o cargo, Bruno Pinheiro decidiu recusar a proposta feita pelas Águias de Istambul, onde disse que estava muito feliz com o Estoril e não pretendia abandonar os seus jogadores a meio da época. Ora, quem ficou muito, mas muito aliviado com esta tomada de posição do treinador foi a direção do clube, que não queria de todo ver partir assim um técnico que tanto estava a dar ao seu emblema. Mas com o final da época a aproximar-se cada vez mais e com o contrato deste mesmo também a terminar, será a altura de dar o passo seguinte na carreira? Em treinar uma equipa maior no panorama nacional, como o Benfica, que está no momento à procura de um novo técnico, por exemplo? Será melhor optar por treinar no estrangeiro se surgir uma oportunidade interessante, ou optará Bruno Pinheiro por ficar mais tempo ao serviço dos canarinhos? O que vos parece? Bem, campeões, apresentamos 2 nomes de treinadores portugueses que consideramos que se encontram prontos para dar o próximo passo na carreira, onde têm tudo para correr bem. Mas estes não foram os únicos que tiveram uma boa prestação este campeonato. Decidimos então trazer só para vocês alguns nomes que, mesmo que não tenham tido tempo para provar muita coisa, são nomes interessantes e que vale a pena ter em conta e ainda mais observar nos anos vindouros. Começamos por Vasco Seabra, o jovem treinador de apenas 38 anos de idade, comanda os Insulares do Marítimo, que ocupam um interessante 8º lugar, empatado em pontos com o Paços e a apenas 1 ponto do Estoril, que segue à sua frente. Após ter ingressado meia época no comando dos minhotos do Moreirense, onde a equipa de Moreira de Cónegos, sob a sua alçada, nunca perdeu com um grande, chega agora à Ilha da Madeira para treinar o Marítimo, também já no decorrer da época, onde conseguiu já vencer o Braga, empatou com o Sporting e empatou também com os Gilistas, onde o único desaire até agora foi o 7-1 que ocorrera com as Águias no Estádio da Luz, variando muitas vezes entre um 4-4-2, um 4-3-3 e até um 4-2-3-1. Vasco Seabra demonstra um vasto número de táticas e filosofias de jogo. O que temos a dizer é algo interessante para um técnico de 38 anos que, apesar da sua tenra idade, já é na verdade um tanto experimentado como treinador. E irá Vasco Seabra surpreender na próxima temporada? Será ele o próximo nome de grande cobiça? E concluímos com um nome que certamente não é estranho para os adeptos de futebol português, César Peixoto. Este, que tem um nome bastante respeitável enquanto jogador, procura agora também trazer o mesmo respeito como treinador. Com passagens breves por clubes como o Chaves e o Moreirense, onde pelos dois não realizou 20 jogos, é no Paços de Ferreira que começa a encontrar estabilidade na sua caminhada como técnico. Entrou para o comando também já a época decorria e pegou no Paços e colocou-o em 9º lugar, onde foi vencido apenas 3 vezes, sendo estas uma com o Futebol Clube do Porto, uma com o Braga e outra com o Benfica. Tendo de se dar valor a esta campanha do antigo jogador encarnado, que pega numa equipa com apenas 11 pontos e em 13 jornadas conquista o dobro dos pontos que esta tinha, ficando assim o representante futebolístico da capital do Móvel com 33 pontos, onde se encontra ainda numa posição que permite sonhar com o 6º lugar da principal competição portuguesa, estando apenas a uns curtos 3 pontos do Vitória. Será aqui que César Peixoto começa a construir uma bela e estável carreira de treinador? Iremos nós ouvir o nome de César a ser atribuído a grandes feitos e conquistas? Bem, costuma-se dizer que só o tempo dirá, mas digam vocês também o que acham deste nome. E está assim apresentada a nossa lista de treinadores que podem dar o salto nas suas carreiras. Digam também nomes que tenham guardados para vocês e que acham que podem ser o próximo a vir à baila. Nós voltamos-nos a ver muito em breve. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.